Abra comigo a sua Bíblia. Você é meu convidado a ler no capítulo 16 do Evangelho que escreveu Marcos. Capítulo de número 16, dos versículos 1 ao versículo 6. Marcos 16, de 1 a 6. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro e perguntaram umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem, vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Mas ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Nós precisamos, como nunca, trocar a alegria pelo riso mais farto. Aliás, nós temos que tirar a tristeza e colocar a alegria. Precisamos trocar a desconfiança pela fé. Precisamos tirar a desesperança de dentro de nós e substituí-la pela ação. Como nunca na história deste país e na minha geração, nós carecemos de colorir os nossos dias cinzas. Carecemos de verdade de transformar tanto barulho em música. Carecemos de apimentar os nossos alimentos, o que alimenta a nossa alma, porque a nossa comida anda muito insossa. Nós carecemos de novas rimas. Precisamos de mais poesia, porque as notícias estão tão pesadas. Carecemos de molhar mais as lágrimas, molhar de lágrimas os nossos textos, os nossos teclados. Chega de tanto ranho. Porque de repente nós vimos que nós estamos vivendo um período bruto. E a brutalidade da vida nos esbofeteia. De repente a gente está convivendo com um cinismo. E é um cinismo que nos agride. De repente a gente vê a manipulação dos poderosos, midiáticos, do capital, da política, da religião. E esses poderosos nos assustam. De repente a gente vê os ambientes que eram para ser sagrados, tomados de desfaçatez. O
texto nos diz que duas Marias, a mãe de Tiago, a Madalena e Salomé, foram ao túmulo de Jesus. Ainda era sábado, elas compraram perfumes, especiarias aromáticas. E o texto diz que bem cedo, e eu quero firmar a minha meditação hoje de manhã nessa uma expressão, só nela, bem cedo. Porque a expressão, as duas palavras, bem cedo, indicam urgência. Bem cedo indica proatividade. Bem cedo significa iniciativa. Bem cedo significa ao romper do sol. Significa que elas venceram o cansaço bem cedo. Significa que elas venceram o luto. Porque o amado dessas três mulheres havia morrido. Por que elas foram bem cedo ao túmulo? Por que bem cedo, num domingo de manhã? O que levou essas mulheres a saírem de casa quando ainda estava escuro? Num tempo perigosíssimo. O que fez essas mulheres perderem o medo de andarem por ruas vazias numa madrugada repleta de ódio? Qual foi a conversa dessas mulheres que as motivou a saírem de casa, irem a um cemitério deserto, com perfumes nas mãos que elas próprias compraram, sem terem a menor ideia de como elas, três mulheres não acostumadas ao serviço pesado, a levantarem peso, como que elas iam remover a pedra que fechava o túmulo? Eu creio que foi bem cedo, por algumas razões. Primeiro, foi bem cedo, porque há um princípio que eu quero ensinar para vocês. Bem cedo, porque quem mais ama, mais se sacrifica. Quem mais ama, mais se sacrifica. O texto diz que as duas Marias e Salomé foram ungir o corpo de Jesus. Mas espere. O corpo de Jesus, o Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo 39, nos diz que o corpo de Jesus já tinha sido ungido por José de Arimateia e por Nicodemos. Nicodemos e José de Arimateia eram dois homens muito ricos. E o texto de João nos diz, no capítulo 19, que eles gastaram dinheiro para comprar 35 quilos de perfumes e de aromas. 35 quilos. Vejam, Jesus não precisava do perfume de Maria Madalena, de Maria, mãe de Tiago e de Salomé. O corpo de Jesus já estava devidamente ungido. Já estava devidamente aromatizado. Os judeus não embalsamavam os corpos. Quem embalsamava corpo era egípcio. Os judeus aromatizavam os corpos que eram enterrados.
Essas mulheres sabiam que o corpo de Jesus não precisava de mais perfume. E por que é que elas levaram o perfume? Porque quem ama não mede sacrifícios. Quem ama faz do amor uma precisão. Eu preciso. Quem ama faz do cuidar uma precisão. Eu preciso cuidar. Quem ama não mede sacrifícios. Se você mede sacrifícios, os sacrifícios que você mede são proporcionais ao amor que você tem. Quem ama vê uma ordem onde não existia ordem. As mulheres foram para o túmulo ungir o corpo de Jesus, ninguém as mandou, não havia ordem. Porque quem ama sente uma necessidade onde não existe necessidade. Quem ama se sente obrigado onde não havia obrigação. Porque assim é o amor. Quem ama se arrisca a sair de casa de madrugada. Quem ama se expõe ao perigo de judeus lotados de ódio. Quem ama se fragiliza, porque todo o amor é um convite à fragilidade. Quem ama faz um bem ao outro. Mas quem ama faz também um bem a si mesmo. Por quê? Porque quando eu amo, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. E se você me proibir de fazer, eu vou dizer não me proíba, porque eu amo. Então, em última análise, o amor é um resgate do egoísmo. Ou eu colocaria da seguinte maneira: o amor é o outro lado da moeda do egoísmo. Porque quem ama tem tanta necessidade de fazer aquilo, que quando ele faz, ele está satisfazendo a si mesmo. Porque o amor nos move a perder o medo. O amor nos move a perder receios. O amor nos move a perder escrúpulos sociais. O amor é às vezes uma loucura. Mas é uma loucura que nasce de uma necessidade interna que nós temos de mostrar para outra pessoa, de mostrar ao objeto do nosso amor, que mais do que qualquer coisa eu preciso fazer isso. Essas mulheres precisavam sair de casa porque elas muito amavam. Alguns às vezes acham que estão fazendo um grave favor a Deus se o servirem. Estou fazendo um grave favor a Deus em dar uma oferta na minha igreja Bethesda, um dízimo. Mas vejam bem, Deus não precisa de nós. Quando nós fazemos alguma coisa para Deus, ou fazemos por amor, ou na verdade não fizemos nada. Porque o amor é quem cobra, é quem impõe. Existe um texto muito enigmático na Bíblia, muito enigmático, esquisito, em que muitos teólogos já se reviraram nele sem o entenderem direito. 1 de Pedro capítulo 3, versículos 18 e 19. Eu não vou ler, mas eu vou mencionar. O texto diz que Jesus, tendo morrido, desceu ao inferno.
e resgatou do inferno as almas que estavam lá aprisionadas. Alguns teólogos medievais diziam que Jesus na cruz sofreu fisicamente. Mas o sofrer na cruz físico ainda não o contentou. Ainda não era suficiente. Doar-se na cruz ainda não era tudo. Ele precisava doar-se por completo. E para doar-se por completo, tem que experimentar o inferno. Mas espere, você não precisa fazer isso. Você já morreu na cruz. Para que ir ao inferno? Para que descer ao inferno? E a lição concreta que ficou desses teólogos medievais é uma só. Quem ama, e o amor de Jesus é um amor completo, não teme ir às últimas consequências. Eu tenho que fazer isso, mas ninguém está pedindo isso de você, mas eu tenho que fazer, porque o amor me impele a fazer. É isso que um pai diz a um filho. Você não é obrigado a fazer isso, mas eu tenho que fazer, porque eu amo você. É isso que um filho diz ao pai: eu não preciso fazer isso, mas vou fazer, porque o amor nos impõe. E as mulheres saíram de casa, o texto diz, bem cedo. Bem cedo. Eu me lembro na parábola de Mateus, quando Jesus conta a parábola do dono de uma vinha que sai a contratar empregados, dono de uma terra, e ele saiu a contratar os trabalhadores da vinha. Capítulo de número 20 de Mateus. O texto diz assim: e saiu o pai, ou saiu o dono da vinha, para contratar trabalhadores para a sua vinha, e saiu muito cedo. Por que que ele saiu cedo? Porque ele é dono de uma vinha, e ele ama o que eles têm, ele ama o que faz. Ele saiu bem cedo para contratar os trabalhadores da sua vinha. Mas quando ele chegou na praça, os trabalhadores que ele ia contratar já estavam lá. Porque a necessidade do trabalhador era maior do que a necessidade do empregador. E eles se anteciparam, porque tem uma família para cuidar, porque tem filhos para alimentar. E quando o dono da vinha chega na praça, eles já estão lá. Porque o amor nos faz sair bem cedo. O amor nos faz nos antecipar para que o objeto do nosso amor seja alcançado. Essas mulheres saíram de casa bem cedo. Por quê? Porque elas muito amaram. E quando elas chegaram lá na sepultura, Jesus já tinha ressuscitado. Porque quem ama se antecipa, e ele já estava vivo mesmo antes delas chegarem lá. Porque o amor nos antecipa. O amor faz com que a gente corra. O amor faz com que a gente muito queira nos doar. Mas vejam, o texto diz que elas foram bem cedo. Por quê? Por uma segunda razão. Porque quem mais ama, menos descansa. Quem mais ama, menos descansa. Elas saíram muito cedo. Por que que elas saíram tão cedo? Ora, simples. Elas intuíram que, estando ele morto, se elas não se anteciparem, seria tarde demais. Assim é o amor. Elas sabiam que estavam correndo contra o tempo.
Se não fizer agora, amanhã pode ser tarde demais. Ao meio-dia vai ser tarde demais. E eu coloquei essa semana essa frase no meu Twitter. O amor é um espírito sempre inquieto. O amor é um espírito sempre inquieto. E quem aquieta muito é sinal que ama pouco. O amor, vou repetir, é um espírito muito inquieto. E quem aquieta muito é sinal que ama pouco. É interessante. Essas mulheres correram, porque quem ama tem pressa. Jesus ressuscitou, elas voltam, saem correndo na direção dos apóstolos e anunciam para os apóstolos. E aqui vai uma canja para as mulheres. Não fossem as mulheres, nós jamais saberíamos a notícia de que Jesus ressuscitou. Tá bom, homens? Só para vocês ficarem espertos. Se não fossem as mulheres, nós nunca saberíamos que Jesus ressuscitou. O texto diz que 2 apóstolos, quando receberam a notícia que Jesus tinha ressuscitado, correram na direção do túmulo. 2. Foram Pedro e João, que quando tiveram a notícia, Jesus ressuscitou, saíram correndo. Quem chegou primeiro? A Bíblia diz. Quem chegou primeiro? A Bíblia diz. Quem chegou primeiro foi João. Correu mais do que Pedro. Por que que João correu mais do que Pedro? Vocês conseguem imaginar? João correu mais do que Pedro porque ele era o discípulo amado. E quem muito ama, muito corre. Um espírito quieto é sinal de pouco amor. Letargia é sinal de pouco amor. Quem ama se antecipa. Corre. Corre mais do que a lei. Por exemplo, quem ama quer chegar antes da obrigação. Por isso quem ama não precisa de lei, porque ele chega antes da lei. Eu não preciso de uma lei que me diga que eu não posso, eu não preciso da lei Maria da Penha. Dentro da minha casa não precisa de lei da Maria da Penha. Sabe por quê? Porque eu amo a minha mulher e a respeito. Porque lei é dever. Observação do amor é devoção. Eu me antecipo à lei amando a minha mulher. Na obrigação eu obedeço à lei. Mas na devoção eu obedeço o meu coração. E essas mulheres tiveram pressa. Correram, porque correr da obrigação para a devoção chama-se amor. Navegar da obrigatoriedade para a liberdade chama-se isso de amor. Ir daquilo que a lei impõe para aquilo que o meu coração pede, isso se chama amor. E essas mulheres serviram a Jesus, não por obrigatoriedade nenhuma, elas tiveram pressa e correram, porque quem muito ama, muito sabe que é necessário um espírito pronto
não letárgico, não complacente, não acomodado. Quem ama vigia. Quem ama se prontifica. Mas deixa eu dizer, essas mulheres foram bem cedo, muito cedo. O sol ainda não tinha rompido direito. Estava no lusco-fusco da madrugada. E elas chegaram no sepulcro, cedo. Por quê? Porque quem mais ama, mais persiste. Quem mais ama, mais persiste. O que faz uma mãe ir para a calçada do presídio esperar pelo dia da visitação, no domingo de manhã, e ela está lá acampada na porta dos presídios, e quem é de São Paulo e já passou na frente de alguma cadeia e de alguma penitenciária já viu as barracas armadas na sexta-feira à noite. Por quê? Que essas mulheres persistem em amar filhos que são condenados da justiça, tratados como bandidos. Por quê? Porque quem pouco ama, logo abandona. Quem muito ama, persiste. Vejam, essas mulheres persistiram. Persistiram, sabe por quê? Porque aos olhos da comunidade judaica, Jesus tinha fracassado. Porque eles esperavam um Messias político. Aos olhos do grupo dos apóstolos, ele havia fracassado. Porque para os apóstolos, ele iria implementar o reino de Deus na terra. E um reino de Deus físico. Aos olhos delas, mulheres, ele as havia desapontado, decepcionado. Porque afinal de contas, ele morreu. Mas quem muito ama, supera a decepção, vai além do fracasso, olha para a cerca que fica longe das minhas expectativas. E aí me faz uma pergunta muito grande: por que essas mulheres foram lá bem cedo? Porque quem ama não desiste. E Paulo diz isso em 1 de Coríntios capítulo 13, quem ama, tudo suporta, porque o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O que me leva a pensar o seguinte: por que Jesus ressuscitaria? Sinceramente, por que ele ressuscitaria? Depois das bofetadas, depois dos açoites, depois dos espinhos, depois do peso da cruz, depois do escárnio da via dolorosa, depois das feridas dos pregos, depois da ânsia da morte, depois da angústia de se sentir abandonado, depois de ver-se pregado a um destino trágico, depois de sentir o sangue faltar nas veias, depois de render o espírito e voltar para Deus, por que ele voltaria a esse mundo? Um mundo que só o rejeitou, só o odiou. Ele veio para os que eram seus, os seus não o quiseram. Por que ele voltaria? Sabe por quê? Porque o amor, quanto mais ama, mais ele persiste. O amor, quanto mais ama, mais ele não entrega os pontos. Porque ele voltou. Por que ele voltou? Pelo muito que nos amou. E o muito que nos amou fez com que Jesus vencesse as próprias amarras da morte, debelasse com todo o ódio que havia no mundo, e veio e voltou ao mundo para nos mostrar o tamanho do amor de Deus por nós. E eu vou
Eu vou encerrar dizendo assim, que muito bem cedo elas foram para o túmulo. E quando elas chegaram no túmulo, havia um jovem, vestido de branco, e perguntou para elas e disse: por que vocês procuram o vivente no meio dos mortos? Ele já não está mais aqui. Ele vive. Bem cedo, elas foram ao sepulcro. E lá elas aprenderam, talvez a mais magnífica lição que fica do dia em que Jesus ressuscitou. E a lição mais linda que existe é que quem mais ama, mais se enche de gentileza. A lição mais fantástica da ressurreição é que os judeus tinham no imaginário popular da comunidade judaica que o Messias voltaria como um vingador. A ideia que eles tinham era assim: o Messias será mais poderoso do que Moisés. E vejam, para vingar a escravatura, ou a escravidão de Israel, por 400 anos no Egito, Deus mandou 10 pragas e não poupou sequer o primogênito de Faraó. Deus desceu, me perdoem a expressão, a lenha. Bateu e bateu firme contra a escravidão. Se Jesus era a encarnação mais poderosa do Messias, e Josué, o herdeiro de Moisés, para conquistar a terra de Canaã, dizimou, chacinou os povos que habitavam a terra de Canaã, os amalequitas, os cananeus, os ferezeus. Se houve esse extermínio, esse genocídio, pelas mãos de Josué, e ele, Jesus, é o Messias, se Jesus é um profeta maior do que Elias, e quando os profetas de Baal eram os patronos da injustiça em Israel, e Elias orou e veio fogo do céu e consumiu os profetas de Baal, se Jesus era o Messias, que tinha o objetivo de implementar o reino de Deus entre os homens, e ele foi esbofeteado, escarnecido, chutado, assassinado, na conspiração de religiosos e políticos que o assassinaram. Logo, na cabeça de qualquer pessoa com um mínimo de raciocínio, quando ele ressuscitar, ele esmaga Herodes, assim como Moisés esmagou o Faraó. Ele destrói com os povos que nos rodeiam, assim como Josué destruiu. Ele virá com vingança, com ódio. E Jesus ressuscita. E é interessante que Madalena chora, e pelo tom de voz de Jesus com Madalena, quando ele diz: mulher, sou eu. Nesse tom de voz de dizer, sou eu, ela diz, meu Senhor. Os apóstolos estão trancados dentro de uma sala, com medo dos judeus, que o clima é de ódio, é de vingança. Ele subitamente surge dentro da sala
E ao invés de dizer, vamos para as cabeças, vamos guerrear, vamos pegar pau, vamos pegar lança, ele olha para os discípulos e diz, paz seja com vocês. Pedro, abatido por tê-lo negado 3 vezes, quando Jesus conversa com ele, Jesus não cobra os pecados de Pedro. Jesus diz, Pedro, vai cuidar das minhas ovelhas, se você me ama. Os discípulos estão numa pescaria, desolados e tristes com tudo. E quando eles olham na beira do lago, Jesus está com peixes na brasa, preparando uma comida para eles. Cadê o vingador, à semelhança de Moisés? Cadê o chacinador, à semelhança de Josué? Cadê o profeta Elias que chama fogo do céu? Cadê? Ao invés de espalhar vingança e ódio, Jesus nos mostra que a ressurreição é um chamado à gentileza, não à vingança. Porque ele tinha direito, porque ele morreu, foi coroado em glória, recebido por anjos no céu. E ele tinha todo o poder nos céus e na terra. E o texto da Bíblia diz que ele era o alfa e era o ômega. O texto nos diz que ele é o leão da tribo de Judá. O texto nos diz que ele tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é todo poderoso. Mas ele não usa esse poder para vingança. Ele usa esse poder para gentileza, para doçura. Eu acho interessante o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse é um livro estranho. Quem diz isso não sou eu, são os grandes biblistas. Inclusive Martinho Lutero não queria nem que o livro do Apocalipse fizesse parte da Bíblia, porque é um livro cheio esquisito pra caramba. É um livro cheio de batalha, cheio de monstros, cheio de figuras de linguagem, cheio de guerra, cheio de serpentes e de bichos. É um livro assim, o livro do Apocalipse. Mas você sabe como é que termina o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse termina não com essa sede de vingança e de ódio. O livro do Apocalipse termina dizendo assim, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E fará crescer uma árvore, cujas folhas serão para a cura de todas as nações. Olha que Deus maravilhoso. Porque o ódio pode durar um dia, mas a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele ressuscitou. E ressuscitou não para trazer um mundo de ódio e de vingança. Ele não ressuscitou para nos armar até os dentes e guerrearmos. Ele nos ressuscitou para que a comunidade de Jesus seja uma comunidade de amor. Para que a comunidade de Jesus seja uma comunidade solidária, cheia de compaixão. Ele ressuscitou para que nós sejamos como Moisés. A gente tem que ser como Moisés. Mas não o Moisés que traz praga do Egito. O Moisés que quando eles estão perambulando pelo deserto e Deus está com raiva do povo de Israel e diz assim, eu vou destruir com os judeus. Eu vou acabar com todo israelita, eu vou acabar com todos eles. Porque esse povo é rebelde, esse povo não me obedece, esse povo não quer nada comigo. Aí Moisés chama Deus e diz assim, não senhor. Você não vai fazer isso não. Porque se você matar o povo de Israel, corta primeiro o meu livro, o meu nome do teu livro da vida. Me tira da graça, porque ou entra todo mundo na terra, ou o Senhor é bondoso com todos, ou então não precisa ser bom só comigo. Esse. Jesus é a encarnação mais perfeita de Moisés. Jesus é a encarnação mais perfeita do que Elias. Por quê? Porque Elias faz descer fogo do céu. Mas tem um segundo Elias, que percebe Deus, não na tempestade, não no terremoto, mas percebe Deus numa brisa suave, de um vento silencioso, que ninguém mais percebe. Nessa gentileza estava a presença de Deus. Onde está o Senhor? No ministério
maior do que todos os outros, porque é o ministério do amor. Deus é amor, e eu só conheço a perfeição do amor de Deus depois que Jesus ressuscita, e ao invés de pegarem armas e se vingar de Pilatos e de Herodes, ele passa 40 dias e 40 noites aqui na terra, falando do reino de Deus, da bondade, da compaixão, e chamando a sua comunidade dizendo: espalhem isso, fazendo discípulo de todas as nações, porque essa é a nossa missão, sermos a encarnação de Deus, que faz o seu sol e a sua chuva caírem, não só sobre os seus, mas sobre todos indistintamente. E se fizermos assim, nós estamos celebrando de verdade a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus entre nós. Fiquem em pé comigo. Aleluia.